A gente vai conversar sobre o ecossistema da Polkadot, Kusama, para todo mundo ficar atualizado a respeito dessa blockchain tão importante que tantos acompanham de perto. Atualização completa sobre o ecossistema, Luiz. O que tu tem para trazer para a gente, assim? Porque desde que o mercado começou a desandar, vamos falar assim, né? Desde que o mercado começou desde que o preço dos ativos, na verdade, começou a desabar, muita gente saiu do mercado, muita gente para de olhar para o que estava olhando, e os ciclos são assim, né? Esses eventos dessa forma eles se repetem. E dessa vez não foi diferente. Então, tem muita gente que está investindo em Polkadot, por exemplo, e não sabe o que está acontecendo por lá. O que, na minha opinião, é uma falha, né? A gente tem que estar. Uma vez que a gente está investido em algo, a gente tem que acompanhar aquilo para entender o que está acontecendo por lá, para saber se a gente mantém posição, sai dela, ou se a gente aumenta a nossa posição. Então, atualiza a gente, Luiz, a respeito do ecossistema da Polkadot para o pessoal ficar tranquilo ou não. Eu vou dar uma retomada, assim, geral, de uma perspectiva que eu enxergo e que eu vejo que o mercado está mudando também para enxergar blockchains em geral. E depois eu vou falar um pouco do que está acontecendo na Polkadot, o que já aconteceu e o que vai acontecer. Explicação, vou ser mais breve, assim, não vou ficar entrando muito em detalhe de Polkadot em si, da explicação técnica. Mas, basicamente, o que a gente tem é uma coisa que chama trilema da blockchain, que é uma dificuldade de você ter essas três coisas em harmonia. Uma sempre vai ser deixada de lado, porque não dá para ter as três, que é o trilema da blockchain. No caso, a gente tem escalabilidade, segurança e descentralização. O Bitcoin e Ethereum, eles focam muito em em segurança e descentralização. Só que, como não dá para ter os três perfeitamente alinhados, a escalabilidade ficou para lá. Ficou para depois, ficou para outro momento. Isso até na Ethereum já tem fala do Vitalik e tal, discutindo isso, de que depois eles veem isso, quando eles estavam lá em 2015 para lançar. E o que a Polkadot faz, já indo direto para ela, é abstrair a parte de segurança. Ela fala assim, bom, eu não vou conseguir fazer os três bem, então eu vou focar em um só e fazer isso muito bem. Eu vou prover segurança. Eu quero ser a rede de segurança. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, tá? Na mesma página. Então, escalabilidade, segurança e descentralização. O que o Luiz está falando é o seguinte: se você tem escalabilidade e descentralização, você acaba pecando em segurança. Se você tem segurança e descentralização, você acaba pecando em escalabilidade. Se você tem segurança e escalabilidade, você acaba pecando em descentralização. Então, o que ele está falando é que a Polkadot optou por prover, né, uma infraestrutura que garante segurança, né, Luiz? Exatamente. E não é problema das outras, assim, a outra não tem escalabilidade, por exemplo, a Ethereum. Eles têm outro plano de escalabilidade, o Bitcoin tem outros planos, normalmente em segundas camadas, que não competem a ele, assim, são terceiros, né? Terceiros que fazem isso. E uma visão geral, assim, do que a Polkadot quer fazer nessa questão de prover segurança. Basicamente, ela tem esses três frontes, assim, ela tem a Polkadot, a rede, que ela serve para você alugar a segurança dela e também é a governança, que os holders de DOT governam a rede, tomam as decisões, fazem upgrades na rede, melhorias e tudo mais. Tem o Substrate, que é um construtor de redes. É basicamente um kit de ferramenta para construir blockchains. Extremamente simples, muitas funcionalidades deles são, assim, quase plug and play. Por exemplo, você tem pallets, que são, assim, eu vou fazer uma analogia com o navegador. Por exemplo, você tem Brave, Firefox, Chrome, isso. Você tem as extensões do navegador. Você pode construir uma blockchain com Substrate, que seria como se fosse um navegador, e depois você pode ir adicionando pallets, que qualquer um pode desenvolver, que são como extensões do navegador, para ampliar a funcionalidade deles. Então, muita coisa que é desenvolvida em Polkadot são pallets. São essas extensões que qualquer parachain pode usar, não tem restrição. E esse é muito elogiado, esse Substrate, até o pessoal da Starknet, né, daquela StarkX, está usando o Substrate, Polygon Avail, a solução de Data Availability, alguma coisa assim, acho que é esse nome, está usando o Substrate também. Inclusive, eles até saíram da Polygon, né, seguiam uma parte da Polygon,
não são mais conectados. É a Veio, alguma coisa agora mudou. E XCM, que é o outro produto que eles oferecem, que é essa forma de conectar essas parachains paralelas, né? Chama parachain porque é parallel chains, redes paralelas. E para ter como elas conversarem, tem o XCM, que é um mecanismo de passar de troca de mensagens cross-chain, entre parachains. E nisso você consegue ter interoperabilidade entre elas. E esse é o plano da Polkadot. Então, você tem uma rede de segurança, você tem um construtor de blockchains, e você tem como conectar essas blockchains com XCM. Tá, ou seja, a Relay Chain, né, é essa cadeia principal que provê segurança para soluções de primeira camada que se acoplam a elas, né, que são as parachains, né. Então, a Relay Chain tem um desenho da Polkadot que mostra isso muito bem, né. É um círculo grande, que é essa Relay Chain, e aí tu tens vários slots, né, que são as parachains, que são as soluções de primeira camada que se acoplam a essa camada, a essa infraestrutura. Essa infraestrutura é o que provê a segurança para as soluções de primeira camada que se acoplam a ela, e o XCM é o que garante que essas parachains possam trocar ativos entre si, né, o Luiz, é isso? Isso. Ativos, NFTs, mensagens, pode ser também. Não é exclusivo só moedas, só tokens. Tá. Inclusive, o XCM permite, nessa nova versão, conectar com outras blockchains para Tá. troca de mensagem. Não exatamente troca de token, e não herdando a segurança da Polkadot, mas tem essa troca também, essa ponte, né? Para tu ter, por exemplo, informação, para tu poder consolidar algum tipo de informação utilizando outras chains, né? Isso, Por isso, exemplo, isso. putz, sei lá, imagina um dia que a gente tiver, por exemplo, que é algo que todo mundo quer, né? Que seria muito benéfico para o ecossistema como um todo, quando você tivesse a consolidação da liquidez, né? A desfragmentação da liquidez. Então, Sim. esse sistema de mensageria, ele é importante para que isso um dia vire realidade e funcione bem, né? Ajuda bastante. Depois eu vou falar de soluções, tipo, comparar Tá, com Layer Zero, essas coisas. Bom, eu falei ali de segurança compartilhada. Opa, ficou errado ali, compartilha. tá, não, Segurança tranquilo, né? compartilhada, mas assim, para que ela serve, né? Afinal de contas, uma das coisas da Polkadot que você tem a segurança dela, você aluga. Depois eu vou Uhum, falar como. uhum, Mas para que ela serve? Basicamente, ela cria mais espaços de bloco, ou seja, mais parachains significam mais blocos, e essas aplicações elas conseguem se complementar. Ou seja, todas as parachains, todas as redes conectadas à Polkadot têm a segurança da Polkadot. E todas elas estão no mesmo patamar de segurança, basicamente. E quando eu falo tá, segurança, eu falo de contra-ataques, contra ataques na rede em si. Eu não falo de segurança, por exemplo, de se alguma parachain construir uma aplicação, essa segurança da aplicação em si, da aplicação ser hackeada, se tem algum DEP numa Moonbeam, por exemplo, algum aham, DEP lá dentro, aí é segurança do DEP, do código do DEP. Não é segurança da blockchain, já é outra coisa. tá, Então não entra nessa segurança compartilhada, mas a blockchain em si é assegurada. boa, E também a segurança compartilhada ela eleva o consenso, ou seja, as blockchains na verdade são sistemas de consenso, né? São o Ethereum tem um consenso dele, a Polkadot tem um consenso do que eles como eles acham que deve ser a rede. E ele permite mais segurança para mais redes, utilizando menos recursos. Então, as parachains, qualquer rede nova, não precisa se preocupar com construir um set de validadores forte o suficiente para aguentar ataques contra a sua blockchain. uhum, Isso para escalabilidade é essencial, né? Se você está construindo uma blockchain nova, e essa é uma das visões da Polkadot, que desde aquela época, né, desde 2015, quando começou, de que teriam várias blockchains, eles falaram, bom, então muitas blockchains podem surgir como serviços, como novas aplicações, e não necessariamente eles vão ter o conhecimento para construir validadores, construir incentivos para validadores. Então, conectando na Polkadot, não precisa nem de inflação para o token, porque não precisa pagar segurança. A inflação nada mais é do que quando você tem uma rede que infla, né?
ela está pagando pela segurança, distribuindo para os validadores. E isso Uhum. é uma otimização de recurso ótima para quem está desenvolvendo uma aplicação em forma de blockchain, né? Ali eu coloquei espaço de bloco. Esse que é a grande visão assim que eu acho que existe do ecossistema blockchain em geral, de que esse tema de block space é o produto assim essencial de blockchains dessa década. O que ele, por exemplo, a Polkadot, no final das contas, depois de tudo que eu falei, o que ela está querendo vender ali? Ela quer que você use os blocos dela. Ela quer que quem está construindo blockchains construa em cima dos blocos dela. Use a segurança dos blocos dela. Então, o Uhum. produto dela são os blocos. E como que ela faz para oferecer esses blocos? Eu vou dar um exemplo aqui da Ethereum. Não é crítica, Uhum. tá? Tem esse monte de X, mas é outra coisa. Tá. Esse é basicamente como a Ethereum está distribuída hoje, assim. A gente tem a Ethereum camada um ali. Uhum. Ela foi feita assim desde 2015 e tal, sempre foi para ser o computador do mundo, todas as aplicações Uhum. rodando nele. Mas a gente sabe que isso já não é possível para escalar desse jeito, tudo numa blockchain só, por causa do trilema também, de que Uhum. você ia ter que sacrificar um, se você quisesse melhorar isso. Então, a solução hoje de escalabilidade da Ethereum é off-chain, ou seja, por conta de terceiros que não são Ethereum. E aí surge zk-Sync, Arbitrum, Polygon, Optimism, são todas as blockchains de camada 2. Elas não são conectadas diretamente, porque não tem protocolo para isso da Ethereum. Na Ethereum, por isso que tem esse X, de que ela não é conectada, existe uma ponte que elas desenvolvem para conectar. É uma Uhum. ponte segura, uma ponte boa. Não estou falando que é ruim também, mas eu quero dizer com esse X de que não é padrão, não é uma ferramenta padrão do ecossistema. São desenvolvidas, cada um desenvolve o seu. Tá. E também elas não conectam entre si. A zk-Sync não conversa com a Arbitrum não conversa com a Polygon, não por padrão também, de novo, não tem um XCM, precisa buscar uma solução de fora. E aí tem Layer Outras fontes, Zero, né? isso, Wormhole, pontes, né? Pontes em geral. Uhum. Tá. E aí cada um usa o seu, cada um escolhe o que vai escolher. Não tem um padrão assim definido já de que todo mundo pode usar esse direto, assim, sem precisar ir buscar de fora. E também não tem usar a segurança da Ethereum por padrão, assim, tem que construir uma aplicação para isso. E também o que faz com que, como uma Layer 2 não conversa com a outra, você precisa, as Layer 2 estão evoluindo para escalar com Layer 3. Que aí é muito mais parecido, Layer 3 é muito mais parecido com o Parachain do que Layer 2. Porque as camadas 3 elas vão ser específicas. Muitas vão ser específicas, algumas vão ser genéricas. O que quer dizer com específicas? É uma aplicação voltada para um uso específico, um nicho específico. Por exemplo, identidade. Só identidade. Tá, Só mas rede aí, social. mas a L3 nesse caso aqui já é uma aplicação, ou é uma outra camada para o surgimento de outras aplicações. O L3 aqui, nesse exemplo, ele já são aplicações para o usuário Isso utilizar? é uma. Por exemplo, a zk-Sync, ela chama as terceiras camadas dela, e isso é da zk-Sync, é conectado na zk-Sync, com o kit de Uhum. desenvolvimento da zk-Sync, ela chama de hyperchains. Isso é coisa dela. Aí a Arbitrum criou as Orbits, que é tudo a mesma coisa, só que com nomes diferentes, usando o kit de desenvolvimento de cada um. Tá. A Polygon não lembro o nome, por isso que eu não coloquei, mas ela tem algumas coisas assim de terceira camada. Isso faz com que também muitas das camadas 2 sejam genéricas de contrato inteligente, por isso que elas não conseguem ser especializadas. Porque para você ser especializado, você tem que ter outra parte que faz o que você não faz, o que te cobre, que te completa. Se você não consegue conversar de forma padrão e segura com a Arbitrum, sendo a Uhum. ZK-Sync, por que você vai fazer uma aplicação e ficar sozinha, nichada, assim, sem ter como escalar? Então, isso ficou por conta de Layer 3 agora na Ethereum. Mas o que eu quero dizer com isso? Tendo tudo isso em mente, por que que a Ethereum é tão usada? Por que que a Ethereum é tão cara? Por que que as pessoas vão tanto na Ethereum? É porque os blocos dela são valiosos.
Isso que é a grande sacada da Ethereum. Muita gente confia na Ethereum porque os blocos dela são já tem muito tempo no mercado, já funciona muito bem, já está bem sólido, é muito confiável, não teve, acho que teve talvez um ou outro downtime, assim, tempo de que ficou offline, mas eu acho que nem teve, na Uhum. verdade. Esse teve faz muito, muito tempo. E é muito confiável, é muito caro, sim, mas as pessoas, esses projetos estão dispostos a pagar mais caro porque elas querem os blocos da Ethereum. Então, o negócio da Ethereum também hoje é blocos, é vender os blocos dela. E assim também serve para ZK-Sync, falar por que você vai construir uma Layer 3 na ZK-Sync e não na Arbitrum ou em outra rede? Porque a pessoa valoriza mais o que tem na ZK-Sync, por exemplo. É só um Tá. exemplo. Então, blocos são o negócio. Blocos são os produtos de todas essas blockchains, é isso que tu tá falando, Exatamente. tá? E agora, como que a Polkadot vende os blocos dela? Ela tem as parachains, que são venda de blocos, aluguel de blocos, aliás, né? A longo prazo, que aí entre os leilões, acho que muita gente já está familiarizada com isso, mas vou passar por cima. Tá. Que basicamente o projeto entra com um lance para cada durante o período de tempo, uma semana, 2 semanas, vão tendo leilões. E nisso os projetos que querem ser parachains, vão dando lances em DOT. E o que tiver o maior lance num período de tempo específico, ele vence e leva a vaga. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está alugando o espaço de bloco da Polkadot. Ele quer os blocos dela, e no caso ele pode escolher entre 6 a 24 meses. Então é um período de assinatura a longo prazo. É um pacotão de assinatura. É, É, as esse processo é o crowd loan, né, o Luiz? Então, a galera, os projetos constroem uma proposta, vendem essa proposta para a comunidade, para as pessoas que estão acompanhando aquilo. Via de regra é assim, né? Não todos são assim, mas via de regra é assim. Então, a comunidade empresta, né, dots para aquele projeto e com um montante de dots emprestados pela comunidade, é que esses lances são dados num processo chamado crowd loan, como o Luiz falou, que acontece de tempos em tempos. Então, e aí a gente já explicou o crowd loan algumas vezes, toma muito tempo, mas em linhas gerais é um leilão, né? E aí a aspirante a parachain, né, que ganha aquele leilão daquele período, então ela pode ocupar um slot da Relay Chain, se tornar uma Layer 1 acoplada a essa Layer 0, né? A essa infraestrutura que é a Relay Chain, né, Luiz? Isso, exatamente. É diferente, por exemplo, de uma ZK Sync, que ela tem que pagar continuamente para a Ethereum, toda vez que ela está mandando transações que os usuários estão fazendo na ZK Sync, na Arbitrum, toda vez que eles estão fazendo transações lá, ela manda para a Ethereum, e quem paga é a... Eles vão pagando conforme o uso. Uhum. Com o Parachain, você aluga você tem todos os blocos disponíveis para você, um set de blocos Uhum. exclusivo durante 24 meses, até 24 meses. Então você não se preocupa com se você vai ter ou não como colocar aquela transação, se vai estar muito caro, se vai estar muito barato. Tem Uhum. garantido de que vai estar segurado pelo Polkadot por todo esse tempo. Isso é Tá. uma das formas que ela vende os blocos dela. Outra forma são para threads, que é mais similar a como acontece na Ethereum, que é sob demanda. Conforme vai precisando, vai sendo pago, a Parathread paga esse espaço de bloco que ela está usando para finalizar as transações e tudo mais, e ela vai pagando com DOT enquanto vai usando. Esse é um dos casos de uso de DOT também, como tem Uhum. nas parachains. Só que também tem uma sacada que muita gente não sabe, é que parathreads, elas não precisam ser só parachains, parachains não, redes que vão usar pouco a Polkadot, por exemplo, vão precisar de poucos recursos dela. Elas podem também ser temporárias. Por exemplo, você pode ter um lançamento de uma NFT, um mint de NFT, e você cria uma parathread, porque você quer ter onde lançar essas NFTs. Você lança, você faz a sua solução específica, cria cada detalhe minucioso dessa parathread, dessa rede,
não se preocupa com o validador e tudo mais, você só cria a aplicação. Finalizado isso, o lançamento, você faz transferência para outra rede, para qualquer outra que você queira, ou se você você pode ter uma parachain sua e depois também uma parathread. Então você faz coisas na parathread, finaliza lá, joga fora a parathread, joga tudo para parachain e pronto, você conseguiu otimizar os recursos da sua parachain. Imagina se a gente pudesse fazer isso na Ethereum, por exemplo. Se a gente pudesse lançar uma coleção de NFT paralela na Ethereum, como se fosse uma parathread da Ethereum, que as pessoas confiam, e depois joga para Ethereum, sendo que os custos vão ser da parathread em si, não vão se misturar com os custos que estão acontecendo lá na Ethereum, Layer 1. Isso é um dos casos de uso. E também isso é uma solução, né, o Luiz, para quem quiser usar a Polkadot a toque de caixa, né? Porque eu conheci um builder o ano passado num evento e ele tinha e ele precisava de velocidade para desenvolver a solução dele, né? E na Polkadot isso não era possível, porque o cara tinha que participar de um crowdloan, tinha que formar comunidade, tudo isso é importante, né? Para quando tu te lançar, de fato, tu já tem tração, tu já tem pessoas utilizando aquela solução que tu propôs, né? Esse é o motivo, as pessoas acreditarem naquilo que faz com que as pessoas financiem, emprestem, né, as suas dots pelos tokens dessas parachains. E não existia uma solução naquele momento para o cara se lançar rápido. E as parathreads passam a ser uma alternativa para quem quer se lançar rápido, né? Para quem não quer passar pelo processo do crowdloan. E às vezes faz sentido, né? Às vezes faz sentido. Às vezes nesse caso, por exemplo, era uma empresa, era um builder que já construiu 2 negócios, que já tem uma rede de relacionamentos com os agentes, os principais agentes do mercado do qual ele faz parte, e ele não precisa construir comunidade para lançar aquilo. Ele, para lançar o produto dele, ele precisa ter contato com os principais atores daquele nicho que ele vai atacar. Então, nesse caso, não fazia sentido para o cara ter que passar por um processo de crowdloan na Polkadot. Esse, inclusive, foi o motivo pelo qual esse cara optou por subnet na Avalanche, porque ele conseguia se tornar uma subnet rapidamente. As parathreads, eu acho que vem resolver essa questão, né, Luiz? Exatamente, perfeito. É exatamente isso. É para esse caso de uso. E também, completando, tem escalabilidade elástica, que é usar os dois. Que eu dei esse exemplo de uma parachain que usa uma parathread dela, para casos de uso específico e tudo mais, essa combinação dos dois. Mas é perfeito o que você falou. Para quem quer uma coisa rápida, sem ter que passar pelos leilões, já quer lançar mercado, pode ser parathread. Ainda não está disponível, vai lançar esse ano, mais para o final do ano, mas é uma opção para tapar esse buraco que faltava mesmo, de Ô, lançamento Luiz, mais rápido. tá atrasando essas parathreads, né? Porque já era para ter saído, não era? Tá atrasando um pouco. O que mais pega, assim, é porque a parathread, ela tem que ter, na visão da Polkadot, ela tem que ter a opção de subir de nível para parachain. E a parachain pode descer de nível para parathread. Tá. E é uma coisa complexa, assim. Como não foi feito ainda esse tipo de sistema, dá tempo, né? Demora, atrasou mesmo, não era para ter demorado tanto assim. Mas, assim, considerando que as parachains lançaram final de 2021 na Polkadot, né? Foi 2000, pouco antes, bem antes na Kusama, mas foi em final de 2021 na Polkadot. Então, elas ficaram aí um ano maturando e agora já estão querendo partir mais pesado para parathread mesmo. É porque o caso de Tá. uso principal, eles querem focar em parachain mesmo, para soluções de longo prazo. Mas parathread também vai ser muito importante, né? Tá.